Então, pessoal, hoje nós vamos estudar o elemento fogo, que é composto pelo coração, intestino delgado, triplo aquecedor e pericárdio, certo? Então vamos aos slides. Então vamos começar hoje a estudar o elemento fogo, a fagulha da vida. Então, primeiramente vamos iniciar vendo as ressonâncias, né? Então, o fogo ele ressoa com o verão, né? O fogo ressoa com a parte mais quente do ano e também com a parte, o período mais quente do dia, né? Que é o meio-dia. Representa o crescimento, né? A força Yang. A cor vermelha, como a gente sempre comenta, a cor nós vamos ver bastante em questão de diagnóstico, mas a própria cor vermelha beneficia ou prejudica, dependendo do caso, ao elemento fogo. O sabor amargo e o calor, como é claro, né, faz parte o fogo gera calor, o fogo é afetado pelo calor e o calor também está presente no verão, no meio-dia, as características principais, né? Então o elemento fogo, ele vai ter como seus órgãos principais o coração e o intestino delgado. Porém, existe dois sistemas que podemos considerar como Yin, Yang, Zhang Fu, que é o pericárdio e triplo aquecedor, que também fazem parte do elemento fogo. Ele se manifesta na língua, e é bom a gente saber aqui que quando a gente vai usar em termos de diagnóstico, não é a língua propriamente ditas apenas, mas também tem muito a ver com as palavras ditas, né? Tem uma passagem bíblica que diz que a língua fala do que o coração está cheio. Isso tem muito sentido, segundo a medicina chinesa, né? Ele também rege os vasos e o sentimento é a alegria. E aqui devemos perceber dois aspectos. A alegria é uma condição boa que devemos procurar, mas quando ela está em desequilíbrio no elemento fogo, ela é um estado de excitação muito forte, né? Então, quando é aquela alegria descontrolada, sem reflexão, que há uma perda de controle, né? Como quando as pessoas estão levemente altas, começam a beber, né? Ali se manifesta um pouquinho, aí já começa a gargalhada sem controle, enfim. Mas a alegria em si é um bom sentimento, é o que a gente procura na vida, né? E o elemento fogo, como abriga dentre os seus órgãos e vísceras o coração, que é o imperador, é exatamente o que ele busca, a alegria, né? E também tem a ver com o sul e com as notas Zi e Sol, que corresponde ao Sol na nossa escala musical, né? Então, quando o elemento fogo está em equilíbrio, a pessoa vai apresentar essas qualidades. Então vai ter a vontade de viver, a vitalidade, simpatia, alegria, capacidade de amar, otimismo,
vontade de aprender e evoluir, comunicação, expressão, a face luminosa e rosada. Então, obviamente, nós não apresentamos todas essas qualidades, não existe nenhuma pessoa que apresente todas essas qualidades e, na verdade, talvez não apresente nenhuma qualidade o tempo todo, né? Vou botar entre aspas isso. Mas que predomina nessa pessoa essas qualidades, algumas mais do que outras. Então significa que aquele elemento ele está em um equilíbrio. E devemos entender com equilíbrio aquele conceito que a gente viu no primeiro módulo, né? Que para a medicina chinesa o equilíbrio, a saúde, ela é um conceito dinâmico, né, que está sendo constantemente desafiado e o organismo está precisando constantemente se reequilibrar. Então, mesmo uma pessoa que tem a vontade de viver, ela não está isenta de viver determinados momentos da vida em que ela se canse, por exemplo, né, que ela reflita sobre essa questão da vida e tudo. E isso é salutar até um certo ponto, né? Então, da mesma forma, todas essas outras qualidades, a vitalidade, eventualmente a gente se cansa e aí precisa do descanso, né? E às vezes a gente tem que parar um pouquinho a simpatia, por exemplo, e ser um pouquinho mais chatinho, né, etc. São demandas da vida, a vida é dessa forma. Mas digamos que a pessoa que tem o elemento fogo em equilíbrio, ela consegue expressar todas essas qualidades aqui com maior facilidade, né? Ela consegue evocar de dentro de si também essas qualidades com maior facilidade. Já quando está em desequilíbrio, e esse desequilíbrio é por excesso, a gente vai ter pessoas com hiperatividade, e isso pode entrar esses problemas que hoje a gente vê, né, TDAH, e outras situações. Vai ser uma pessoa nervosa, egoísta, autoritária, dominante, explosiva, ciumenta, impulsiva, violenta, passional. E normalmente a face vai se apresentar de maneira avermelhada. Então, da mesma forma como a gente comentou com relação ao movimento em equilíbrio, não vai ter uma pessoa que vai estar apresentando todos esses sintomas de uma vez só, né? Mas ela vai apresentar como característica principal, ou digamos, vai fluir mais nela alguns desses sintomas de maneira mais facilmente. Então vai ser uma pessoa que vai estar nervosa, ou vai ser uma pessoa mais hiperativa, com mais facilidade. Então as situações de vida, quando se apresenta, vai eclodir, vai fazer eclodir nelas esses sentimentos com maior facilidade. Isso por quê? Porque ela vai estar em desequilíbrio, nesse caso, por excesso, né? Já em desequilíbrio por deficiência, a gente vai ter uma pessoa sem brilho, né? Sem fluência, vamos dizer assim, uma pessoa sem o fogo, né? Então vai ser uma pessoa sem influência, sem vontade de viver, vem aí a depressão do tipo fogo, sem energia, sem objetivos e sem vontade de viver, que é o que está repetido aqui, né? Uma pessoa pessimista, que faz tudo mais devagar, né? Fala em movimentos lentos. Então, dificuldade em falar, que é a expressão, o falar faz parte do elemento fogo, né? Então, a pessoa, quando está em desequilíbrio por deficiência,
vai apresentar, como foi comentado antes com com o outro desequilíbrio e com o equilíbrio, não que a pessoa vai apresentar todas esses sintomas de uma vez só, né? Mas vai eclodir nela com mais facilidade diante das dificuldades ou das situações da vida esses sintomas, né? Então vai ser muito mais fácil para ela, se ela está no elemento fogo em deficiência, apresentar um pessimismo. E isso pode servir, inclusive, como um diagnóstico, né? Se chega uma pessoa no consultório que ela está com predominância desses sintomas, assim como o desequilíbrio por excesso também, a gente já poder avaliar essa questão, já ter uma indicação diagnóstica, né? Não vai ser conclusivo, vai precisar de outros dados, mas a gente já tem aí uma pista bastante forte. Então vamos falar de cada um dos órgãos e vísceras relacionados ao elemento fogo, iniciando pelo coração, né? Então vamos lá, o que é que nos diz a medicina chinesa sobre o coração? Então, sempre reforçando que na medicina chinesa, como a ênfase é na função e não na anatomia, então muitos do que a gente vai falar a gente vai falar tanta coisa que tem muito menos sobre o órgão em si, mas sim de sua função energética. Então vamos lá. O coração, ele ocupa o cargo do imperador, né? Quando a gente vê a questão dos 12 oficiais, que diz respeito aos órgãos e vísceras, a gente vai ver que cada órgão antigamente foi, digamos assim, incumbido de uma função de acordo com a sua fisiologia energética, em comparação com os cargos que haviam na antiga medicina, na antiga China, né? Então veja só, cabe ao coração o cargo de imperador. Então o imperador é o comandante supremo, o monarca, né? O rei. E o imperador, no caso para a medicina chinesa, o coração é aquele imperador que ele a princípio ele é bom, ele quer o equilíbrio de todo o reino. Então quando acontece qualquer desequilíbrio dentro do reino, esse imperador sente, né? Então aí já vai uma dica, principalmente nos aspectos emocionais, que qualquer problema de saúde, principalmente repetindo, né? Nos aspectos emocionais, vai ter uma participação ou vai afetar de maneira mais direta ou menos direta ao coração. Então ele é o comandante supremo, o monarca. Ele domina o espírito, a ideologia e o pensamento do homem. O brilho do espírito se origina dele, né? O brilho do espírito, inclusive, é algo que a gente, no diagnóstico, a gente vai ver como o Shen, né? Em todas as partes que a gente vai ver, na língua, no rosto, na mão, em qualquer questão que a gente tenha diagnóstica, a gente consegue ver, né? E quando fala domínio espírito, não é o espírito no sentido católico ou cristão de ver, né? O espírito é aquele estado que a pessoa se encontra, se ela está vivaz, se ela está mais para baixo, né? Como a gente viu lá nos desequilíbrios por excesso ou por deficiência, né? A ideologia se refere ao pensamento, a forma como ele interpreta o mundo, se vai ter bondade, se ele vai ter uma interpretação das situações de uma maneira mais
incisiva, né? Aquela sabedoria. Tem pessoas que mesmo sem estudo, ela consegue aprender da vida de uma maneira muito profunda. E tem umas pessoas que mesmo com estudo, ela não consegue romper a barreira da superficialidade. E para a medicina chinesa, é exatamente o coração que vai determinar o estado, a condição desse imperador que vai determinar se essa pessoa vai apresentar exatamente essa sabedoria, essa coisa inata de compreender as idiosincrasias da vida, ou se ela vai lidar de maneira superficial, né? Então, se você tem por objetivo um caminho mais profundo de vida, uma interpretação mais profunda, o cultivo ao coração, práticas que beneficiam o coração, seria algo bastante ideal, né? E aqui a gente pode indicar a meditação, a práticas internas como o Tai Chi, o Qigong. São práticas que, se levado a sério, ela vai fazer eclodir ao longo do tempo, não de forma imediata, né, mas ao longo do tempo, essa questão mais espiritual, mais profunda do nosso ser. E ele possui algumas funções na nossa fisiologia, né? Então, como estamos vendo aí, ele governa o sangue, controla os vasos sanguíneos, se manifesta na compleição, abriga a mente, relaciona-se à alegria, abre-se na língua, controla a sudorese e possui uma relação interior-exterior exatamente com o intestino delgado. Então vamos ver cada uma dessas, o que é que pode significar para nós, né? Então, governar o sangue, ou o shui, né? Então, para a medicina chinesa, é exatamente no coração que há a transformação do alimento em ti, certo? Então, relembrando um pouquinho da fisiologia, nós recebemos o alimento no estômago e estamos falando da essência pós-celestial, recebemos a respiração no pulmão, então há uma primeira metabolização do alimento, transformando esse alimento em algo mais aproveitável, e esse alimento se junta ao Qi do pulmão, ao Qi celeste, né, como é chamado romanticamente na medicina chinesa, e é levado ao coração para que ele se transforme num Qi sanguíneo, né? Existem várias outras transformações nesse interim, mas para citar de maneira mais simplificada, né? Outra relação com o Shui é que ele é responsável pela circulação do sangue, né? É algo bem próximo ao que a gente vê na nossa fisiologia ocidental. Ele tanto impulsiona por ser uma bomba, mas também a forma como os vasos sanguíneos se comportam tem a ver com a função do coração. Então, por exemplo, pessoas que tenham varizes, aquelas vezes elas não estão, digamos assim, em um perfeito funcionamento. Isso vai remeter imediatamente ao elemento fogo e principalmente à função do coração. E tem a ver com uma relevância na constituição do indivíduo, né? Então, as coisas do coração são próprias, né? Então, é muito comum pessoas que já nascem com uma certa propensão a esses problemas, e isso tem a ver com essa governança do sangue. Controla os vasos sanguíneos. Foi citado
anteriormente, né, que todos os vasos do corpo, a forma como eles se comportam, a forma como eles se apresentam, e aí entra a questão do pulso, né, algo bem relevante em termos de diagnóstico na medicina chinesa, e isso tem a ver com o coração. É bem interessante a gente observar que o pulso, ele vai dar, nós podemos diagnosticar qualquer problema nos Zhang-Fu, todos os Zhang-Fu, e ao mesmo tempo ele é controlado pelo coração, quer dizer, é o próprio imperador que vai dar os elementos para que a gente avalie o reino como um todo está funcionando, né? Manifesta-se na compleição. O que é a compleição? A compleição é aquela aparência que a pessoa apresenta que, para citar como um exemplo, às vezes a gente encontra uma pessoa conhecida que faz um tempo que a gente viu, ou às vezes nem tanto, e a gente olha para ela e identifica, poxa, hoje você está tão bem, né? Você está tão bem, ou o contrário, às vezes encontra, e aí o que foi que aconteceu? Tem um brilho aí que não existe mais, ou, né? E ao mesmo tempo o estado nutricional também da pele ou do que a gente está observando na pessoa, né? Então, isso pode representar o estado do coração, né? Então, por exemplo, quando você for observar uma língua para realizar um diagnóstico, a aparência inicial, aquele primeiro impacto que a língua apresenta para você, é exatamente essa compleição, né? O shen da língua. E da mesma forma a face, a mão, né? Então aí, ó, se o coração está forte, o que a gente quer falar não é o órgão forte, mas as suas funções estão em equilíbrio, a face, ou dependendo do que a gente esteja observando, vai estar rosada, lustrosa, né? Se há uma deficiência, vai se apresentar pálida. Ou se está estagnado, vai ter uma cor escura ou uma cor opaca, né? Viu uma pessoa que está passando por uma condição de conflitos, por exemplo, às vezes aquela compleição dela, aquela visão que ela nos proporciona é uma coisa sem brilho, né? Então é isso que se refere a manifestar na compleição. Abrigar a mente. Essa é uma das principais funções do coração. Todas as outras são importantes, mas essa é algo que está muito profundamente... tem uma importância fundamental. Por quê? Porque a base do Shen, que é o emocional, ela pode ser um fator de muita relevância em tudo que a gente sente, né? Então, a gente sabe que boa parte das doenças, muitas vezes, ela tem por base alguma situação conflitiva, né? E é exatamente o coração que pode sofrer com isso. A gente vai ver mais na frente que, na verdade, ele tem o protetor do coração, né? O pericárdio. Mas o pericárdio, muitas vezes, apresenta a ele a situação e ele sofre, né? Então, o estado de consciência, ele tem a ver com a questão do Shen abrigar a mente consciente, vamos dizer assim, né? Do estar acordado, do estar desperto. E esse acordado ou desperto não significa simplesmente o estado do corpo físico, né? Estar acordado muitas vezes é estar capaz de observar as coisas da vida, como já foi comentado, né? Estar desperto
é o nível de consciência que você leva à vida também, né? Tem pessoas que estão vivas na fisiologia, então ela se levanta todos os dias, vai para o trabalho, trabalha, volta para casa, ou sai, enfim. Mas tudo isso é feito de maneira mecânica, automatizada. Então, quando a gente começa a despertar, quando a gente começa a refletir sobre a nossa vida e consegue conduzi-la de uma maneira mais intencional, mais presente, mais consciente, então essa é a parte da mente, do Shin, do coração, né? Então o ideal é que a gente consiga ter essa atividade mental normal. Ou, para citar outro exemplo, quando estamos emocionalmente abalados, a nossa capacidade de avaliar as situações, ela diminui, né? Então, se a gente está com raiva, a nossa capacidade de avaliar as situações que nos ocorrem naquele instante de raiva, ela se reduz apenas à raiva, né? É muito difícil a gente ter uma consciência além da raiva quando a gente está sentindo essa raiva, né? Então, às vezes, se reduz ali. E é o coração que vai saber acalmar aquela raiva e dar um nível de consciência. Ou se a gente está com medo, se a gente está triste, ou se está preocupado. Então, é isso. Então, ainda falando sobre a questão do Shen, a gente vai ver que existe dois aspectos que a gente pode chamar de Shen. Existe o espírito geral do nosso corpo, que está relacionado ao coração, que é chamado de Shen, né? As faculdades mentais que reside no coração. E existe outro Shen que também é governado pelo Shin, que diz respeito aos aspectos mentais e espirituais do ser humano como um todo, né? Esse a qual eu me referi por último, ele é como um agregado ou uma união de todos os aspectos emocionais e espirituais dos outros órgãos. Então, mais na frente a gente vai estudar que cada órgão e cada víscera, no caso cada órgão, ele possui um espírito, né? Cada elemento vai possuir um espírito. Então, no caso, o Shen é do coração, o I, que é o pensamento, é do baço, o Hum é do fígado, que diz, e cada um tem suas características e domina uma parte emocional, uma parte do ser. Mas todos eles são governados pelo Shin. Então, o Shin, que é o coração, ele abriga o seu próprio aspecto emocional e espiritual, como também governa o dos outros órgãos, né? Ele é um imperador, então ele é o chefão, né? Então tá aqui, ó, os aspectos mentais de cada órgão. A mente, Shen, que é o coração, e quando fala mente, no caso da medicina chinesa, não está se referindo ao aspecto que a gente atribui ao cérebro de pensar simplesmente, né? Mas tem muito a ver com o que foi dito antes, com a questão da mente de sabedoria, do entendimento, a nossa capacidade de entender as situações de vida. Já o fígado é o Hum, né? É o que é o chamado, é comparado ao corpo astral, né? Quem estuda o esoterismo ocidental, seria a alma etérea.
é a alma dos sonhos. E aí a gente vai ver que isso tem uma predominância muito forte no fígado, porque os sonhos têm a ver com o fígado. A alma corpórea seria relacionada ao pulmão. Tem muito a ver com nossa coordenação motora, com um aspecto mais físico mesmo, né? Com nossa percepção própria, a própria percepção do corpo, né? A força de vontade, que é Zi, do rim, que é a nossa capacidade de botar em ação as coisas que a gente imagina para a gente. E o pensamento, esse sim, de respeito ao ato de pensar, de estudar, de interagir intelectualmente com os conteúdos que nos se apresentam, é o I, que é do baço, né? Então, todos esses aspectos, quer dizer, a mente de respeito ao coração, mas todos esses outros aspectos mentais, eles também são governados pelo coração. Então, esses são pontos que é bom vocês guardarem aí, que influenciam diretamente cada um das almas, digamos assim, dos espíritos dos órgãos, né? Então, todos estão localizados no meridiano da bexiga, e o meridiano da bexiga, quando na sua porção que se localiza na parte dorsal do corpo, né, nas costas, ele possui 2 ramos. O ramo mais interno é o ramo mais físico do órgão em si, e o ramo mais externo é chamado ramo espiritual. Por quê? É onde se encontram exatamente os pontos que vão ter um efeito mais no aspecto mental de cada órgão. E são exatamente esses pontos. Vocês vão observar que o próprio nome dos pontos faz uma referência ao aspecto mental, né? Então, bexiga 42 é o Po-Ru, o bexiga 44 é o Shen-Tan, o bexiga 47, Hun-Man, o bexiga 49 é Yi-Shi, e o bexiga 52, Zi-Shi, né? Alma corpórea, mente, alma etérea, intelecto e força de vontade. Relaciona-se à alegria. Então, veja só, como eu citei no início, o imperador, que é o coração, ele quer a felicidade, quer que o reino funcione de maneira equilibrada, plena e com conquistas, né? Conquistas de vida. E é isso que ele pretende. E em equilíbrio ele vai apresentar exatamente a alegria. Porém, se ele tiver em excesso, seja por algo que aconteça nos outros espíritos ou com ele mesmo, alguma coisa da vida, e ele pode manifestar um estado de excitação e desejos excessivos e contínuos. Aquela pessoa que nunca satisfaz. Tem um dos reinos no budismo, que é o reino dos fantasmas famintos. E o reino dos fantasmas famintos é caracterizado por seres que têm uma boca enorme, um pescoço bem comprido e bem fininho e uma barriga enorme. Então, devido às suas características físicas, digamos assim, eles nunca estão satisfeitos, né? Ele tem a boca grande, consegue abocanhar muita coisa, mas essas coisas não passam pelo pescoço e não satisfazem o desejo da barriga, do estômago, que é enorme. Então,
Então isso tem muito a ver com o coração em desequilíbrio, né? E pode ser que esteja no sentido contrário, né? Essa insatisfação também não vai ser só uma questão excessiva, né? Em forma de excitação, mas pode ser justamente aquela falta de vontade de viver, ou é como se desenganasse, meu pescoço é grande demais, né? Se referindo aos fantasmas famintos. Eu também não quero mais nada, nada me satisfaz. Então, abre-se na língua. Abrir-se na língua significa que a aparência geral da língua, isso é um aspecto que a gente vai ver muito no diagnóstico, a aparência geral, mas principalmente a ponta da língua, vai dizer respeito ao coração. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente olha a aparência da língua, isso diz respeito ao coração. Porém, a observância da língua não vai diagnosticar apenas o coração. Existe um mapinha em que a gente tem as áreas, por isso que o coração é especialmente a ponta, né? Mas o Shen, aquela primeira aparência, diz respeito ao coração. Mas a língua, no que se refere ao coração, e a gente já citou lá no início, também diz respeito à fala. A fala. Então, aquela pessoa que fala muito palavrão, né? Ou, como a gente já viu, o estado de espírito da pessoa, como está exaltado, que ela começa a falar alto, a gritar, a dizer palavras de baixo calão, isso tudo tem a ver com o estado do coração, né? Então, uma pessoa é muito diferente de uma pessoa que ela consegue falar com, digamos assim, com carinho, com atenção, com sabedoria, de uma pessoa que está sempre falando demonstrando ira, com palavras que não são agressivas, né? Então, esse é o aspecto como se manifesta o coração, e isso é um diagnóstico também, né? Então, chegou no nosso consultório uma pessoa que fala muito palavrão, fala muito alto, uma fala descontrolada, desconexa, né? Um discurso desconexo, não tem nada a ver com nada, começa um assunto, termina em outro, e isso tudo tem a ver com a função do coração. Controlar a sudorese. Então, devido ao intercâmbio com dinheiro são os líquidos orgânicos, pessoal. Então, devido ao intercâmbio com esses líquidos orgânicos, uma deficiência no coração, no seu Qi ou no seu Yang, pode provocar sudoreses espontâneas. Então, você vai ver que uma pessoa, por exemplo, que está tendo um ataque cardíaco, o coração não está lá, essas coisas todas, né? Um dos sintomas que vai apresentar logo é a sudorese. Isso quer dizer que toda vez que a sudorese se apresentar, a pessoa está tendo um ataque cardíaco? Não, né? Mas uma sudorese espontânea, a pessoa não fez esforço nenhum, não está um calor excessivo, e a pessoa está ali suando, então significa que a função do coração, que aquela pessoa está com um certo desequilíbrio, que precisa ser identificado qual, no sistema do coração, né? No elemento fogo. Temos aqui outras relações que o coração apresenta, né? Então, cheiro de queimado. A avaliação pelo odor
é algo mais complicado hoje. Todo mundo usa perfume, vem todo, né? Mas o cheiro de queimado, ele vai estar relacionado a o coração. A cor vermelha. A cor vermelha no ambiente, ela estimula, né? E a cor vermelha no diagnóstico, quando ela se apresenta na face, na língua, na palma da mão, ela sempre vai representar alguma coisa relacionada ao calor, que tem a ver com o elemento fogo, né? E aí a gente tem que ficar atento à situação de principalmente agitação, de excesso com relação ao coração. O sabor amargo, ele pode beneficiar ou pode prejudicar, mas é um sabor que está relacionado ao coração. Então, se o meu coração considera que está deficiente, ele está apresentando sintomas de deficiência, então o sabor amargo ele pode ser algo que venha a me beneficiar. Da mesma forma, o clima, o calor, né? O calor ele pode tanto ser benéfico quanto pode ser maléfico, dependendo se esteja um calor excessivo e dependendo também da condição da pessoa, né? E o som é o riso, né? O riso que é a manifestação da alegria ou do estado de excessiva excitação, né? Ou, no caso da falta do sorriso, um sintoma de deficiência, né? Ditados. O sim não gosta de calor, quer dizer, o coração não gosta de calor. Então, o calor ele gera um estado de excitação, né? Então, se o coração, principalmente se ele estiver em excesso, ele vai se prejudicar. E se a gente não souber, durante o verão, lidar com o calor, souber equilibrar esse calor, pode ser que na estação seguinte o nosso estômago esteja sendo prejudicado, né? O nosso baço. E o outro ditado, sim, controla a fala, aquilo que nós falamos, né? O conteúdo da fala, principalmente, né? Vale aqui observar, é bem interessante saber que o seguinte, o conteúdo da fala, o volume da fala, ela diz respeito ao coração. Mas a força da fala, se uma pessoa fala forte, tem a ver com o elemento metal, com o pulmão, né? Então, 100% da fala vai ser a avaliação do coração. Mas principalmente o conteúdo e o volume. Ok? E agora passamos a estudar o intestino delgado. O intestino delgado é a víscera associada ao coração. E aí, na medicina chinesa, normalmente as vísceras elas não têm tantos sintomas, né? Tudo está relacionado mais aos órgãos. É tanto que na nossa estratégia de tratamento, para equilibrar os elementos, a gente cuida apenas do órgão, acreditando que, e segundo fala os antigos, né? Que uma vez que você trata o órgão, ele vai beneficiar também a víscera. Então, o intestino delgado é o funcionário que recebe a abundância e transforma a matéria. Ele tem a função de separar o claro do turvo na digestão. Então, para a gente entender isso, nós citamos anteriormente, né, que nós recebemos o alimento através do estômago. O estômago faz uma primeira separação, onde manda uma parte para o baço juntar com a energia do pulmão e formar o sangue lá no coração, como a gente falou. Mas
depois dessa separação é enviado a parte um pouco mais densa para o intestino delgado. E o intestino delgado ele vai fazer, tem a função exatamente de separar esse aspecto mais denso, e aí está o atributo dele fazer a separação do que é puro e que é impuro, né? O que é puro ele vai mandar para um sistema que aproveite, e o que é impuro ele vai mandar para o intestino grosso, né? Então veja só, isso é a função dele na fisiologia energética, e emocionalmente a gente pode ver isso, a capacidade dele separar as coisas boas das não tão boas. Emocionalmente tem a ver também com o fato dele ter a capacidade de identificar o que é bom para nós e o que não é. Então, digamos, aquele tipo de pessoas que está sempre em uma relação abusiva, né? Por exemplo, uma mulher que está sempre entrando, nunca acerta o parceiro, não consegue avaliar, né? Isso pode ser atribuído ao intestino delgado que não está funcionando tão bem, né? Ela não tem a capacidade de separar, de identificar algo que é benéfico para si, de fazer as separações, né? Ou aquela pessoa que está sempre se envolvendo em determinadas situações que a prejudiquem, né? Isso é saber identificar o puro do impuro. Se fala que ele governa o líquido, porque quando ele recebe lá do estômago, ele aí absorve as águas residuais que serão transformadas pelo rins em urina e transportar para a bexiga, né? Então, ele separa, tira os líquidos, envia para o rins, que depois enviará para a bexiga o que não mais se aproveitar. Mantém-se em relação externa e interna com o coração, é óbvio, né? Faz parte do elemento, é o complementar desse elemento. É a víscera que recebe e encerra. A matéria que dele sai está transformada. Então, é esse aspecto que... Isso é uma frase do Suen, no capítulo 8, que diz respeito exatamente a essa capacidade de separação, né? Ela recebe e faz a separação. Faz essa primeira transformação, né? Então, se ela está incapaz de fazer essa transformação, então não vai ser uma boa transformação que ela vai fazer. Separar o puro do impuro, a gente já falou, ajuda na distinção do que faz bem ou não para nós. Então, isso aqui a gente já comentou, né? O claro, quer dizer, o que é realmente benéfico a nós, vai para o corpo todo, e o escuro é jogado para o intestino grosso e bexiga, que vão ser eliminados. Então, esse é mais um aspecto da capacidade de separar o que é bom e o que não é tão bom para o nosso organismo, né? Então, vamos falar do pericárdio, né? Que é o outro elemento digamos assim, do elemento fogo. Então, o pericárdio é considerado um outro órgão. Para a nossa medicina ocidental, ela é simplesmente uma membrana que protege o coração. Para a medicina chinesa, ela possui uma função muito interessante, que é a de protetor do coração. Parece ser a mesma coisa, mas a gente vai ver que não, tá certo? Então, o pericárdio ele protege o coração de patógenos exógenos, quer dizer, externos, dos fatores climáticos. Então, a gente falou que o coração é muito afetado pelo calor, né? Só que o calor, quando está intenso, ele, digamos assim, ele primeiro afeta o seu primeiro-ministro, né?
que é quem? Exatamente o pericárdio. Exatamente ele tem essa função para proteger. Então veja só, além desse patógeno externo do calor, esse fator exógeno ele também pode ser considerado como uma agressão emocional. Então, se fala que se toda a agressão externa ela chegasse diretamente ao imperador, quer dizer, ao coração, a gente morreria muito fácil, né? Então, se considera que quando a questão chega ao imperador é porque a situação já está muito séria, né? Significa que o exército inimigo já está às portas. Então, muitos dos atributos do coração também é atributos do pericárdio. Por quê? Porque ele vai fazer a vez do imperador. É ele que é responsável de comunicar, de proteger o imperador e de resolver as coisas antes de chegar ao imperador, né? Ele não deixa chegar muito problema ao imperador, não. O pericárdio também faz circular o yang qi do rim para os órgãos, que os órgãos são rins, né? Ativa e energiza e controla os canais yin. E é um ministro do lazer, pois cria sentimento de alegria ou prazer. Então, ele é quem vai, digamos assim, trazer as notícias boas, ou vai filtrar, ou vai administrar essa questão dos sentimentos para o imperador, né? Isso clinicamente a gente vai ver, pessoal, a importância do pericárdio, porque muitas situações emocionais que nós identificaremos como do coração, muitas vezes a gente vai tratar mais o meridiano do pericárdio, ou vai sempre utilizar o meridiano do pericárdio para tratar essas condições emocionais. Eu vou citar um exemplo, existe o pericárdio 6, e que é um ponto muito utilizado nas questões emocionais. Isso não quer dizer que não vamos usar o meridiano do coração, mas é só para reforçar a importância do pericárdio. Tem o cargo de residente ou de emissário. O entusiasmo e a alegria se originam dele. Então, a gente meio que falou isso em relação ao coração, mas como eu falei, boa parte dos atributos do pericárdio também são extremamente semelhantes ao do coração. E muitas vezes é afetado primeiro no pericárdio, né? Novamente, identificando ele como protetor do coração. Então, um conflito ele vai atingir primeiro o pericárdio, por isso que a gente vai utilizar muito o meridiano do pericárdio, do que diretamente o órgão coração. Que o coração seria o último a atingir. Quando chega o problema no coração, significa que a coisa já está um pouquinho mais séria, né? O pericárdio é um órgão que não é tão claramente definido como os outros órgãos, né? Como a gente percebe. Mestre do coração, envelope do coração são outros nomes. Ele praticamente tem as funções do coração. Então a gente pode ver, dividir aqui, como eu falei, que o meridiano do pericárdio ele tem bastante função. A gente então pode ver como um órgão ele está intimamente relacionado ao coração, que é uma cobertura externa, isso nós já comentamos, de que as funções do pericárdio são mais ou menos idênticas ao do coração, governa o sangue e abriga a mente. Então, muitas vezes, sempre que a gente estiver diagnosticando o coração, e muitas vezes a gente está falando também do pericárdio, ou às vezes é o pericárdio que está manifestando aquilo como forma de proteger o coração, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso.
Do ponto de vista dos canais, o canal do pericárdio é bem diferente do canal do coração. Em um nível físico tem a esfera de ação diferenciada. Então, o que está se referindo é que o pericárdio muitas vezes vai tratar o aquecedor médio, né? Então, por exemplo, o próprio ponto que eu falei, pericárdio 6, ele tem muito a ver com as funções do fígado e as funções digestivas. Mas quando elas estão gerando a questão emocional, é bem importante a gente ver isso. Então, tem a ver com o pericárdio 5, o pericárdio 6 vão ser pontos que vão ter muito a ver com isso, né? O pericárdio 8, por exemplo, vai ter muito a ver com a energia Yang, como foi citado. A função do pericárdio no plano mental e emocional é provavelmente equivalente psíquico à função do pericárdio no tórax, aquela função que eu falei do pericárdio 6, né? Que tem um aspecto digestivo, está relacionado ao fígado, mas que controla a questão emocional também. E agora vamos estudar o triplo aquecedor. O triplo aquecedor seria o equivalente Yang, seria a víscera relacionado internamente e externamente com o pericárdio. Aí lembrando aqui que triplo aquecedor é uma função que existe na medicina chinesa, mas não tem nada equivalente, pelo menos até agora, na medicina ocidental. Então se trata apenas de uma função, né? E a semelhança dos outros órgãozinhos, ele tem menos funções, digamos assim, mas são funções bastante importantes. Então, primeiro, para entender o que é o triplo aquecedor, falar que ele trata de três áreas específicas do nosso corpo, né? O aquecedor superior, o aquecedor médio e o aquecedor inferior. O aquecedor superior é formado pelo coração e pulmão, né? Se encontra na caixa torácica. O aquecedor médio e observem bem isso aqui, o aquecedor médio é formado pelo baço, estômago e fígado, tá? Então, é a linha média, esse aspecto digestivo, né? E o aquecedor inferior é fígado e rins, mas também intestino grosso, bexiga, né? Então, veja só, você pode perguntar, mas o fígado é inferior ou superior? Então, quando a gente for estudar o fígado, a gente vai ver, mas eu vou citar aqui um pouco, né? O fígado, ele pode ser considerado do aquecedor médio quando a gente estiver olhando o aspecto dele que influencia a digestão, certo? Então, se ele está afetando a digestão, isso diz respeito à função dele que está no aquecedor médio. Porém, o fígado pode influenciar também, por exemplo, o aspecto, principalmente na mulher, o aspecto ginecológico, né? E esse aspecto diz respeito ao aquecedor inferior. Então, se a gente está diagnosticando, está lidando com algo do aquecedor, do aspecto ginecológico, então nós estamos falando do fígado no seu aspecto do aquecedor inferior. Então, o triplo aquecedor ele vai ser um coordenador geral das funções de todos os órgãos e vísceras. Como ele influencia cada um dos órgãos e vísceras, né? Ele cuida dessa função de coordenar todo esse funcionamento, né? Ele contribui na produção do chamado Qi, que é nossa energia de defesa, a passagem de água do corpo. A passagem de água do corpo seria
o aspecto digestivo das separações do sutil, não sutil do nosso corpo e por onde os líquidos eles vão ser absorvidos e eliminados no nosso corpo, né? Então ele possui a função de fazer circular os 3 Qi, que é o Zong Qi, Yin Qi e Wei Qi. Vamos lá. Zong Qi é a energia do tórax, tem a ver com o aspecto emocional. O Yin Qi seria o aspecto nutricional de todos os órgãos. E o Wei Qi é a energia de defesa, tá? Não se preocupem muito com essa questão dos nomes, entendam apenas a lógica da história. Então, o Zong Qi é o Qi central, ele tem a ver com o funcionamento do coração, do pulmão, os dois juntos. Para ilustrar e lembrar vocês, normalmente quando a gente se sente angustiado, está passando por uma situação que gera uma certa angústia, muitas vezes a gente sente uma pressão no tórax, né? Aquela coisa que prende a nossa respiração. É exatamente o Zong Qi que está ali sendo impedido de, né, está ali em excesso, está sendo impedido de fluir, para a gente ter ideia mais ou menos do que seria esse Zong Qi. O Yin Qi é a nutrição de todos os órgãos, todas as vísceras, todas as partes do corpo. E o Wei Qi é uma energia de defesa contra os aspectos exteriores, os fatores climáticos. Ele atravessa os 5 Zang e os 6 Fus. Então, isso quer dizer que ele, digamos assim, todas as funções desses órgãos e vísceras, ele está lá presente. De uma certa forma, ele coordena, né? Ele dirige a atividade orgânica de todo o corpo. Regula o processo de assimilação, distribuição e expulsão da água e dos alimentos. Então ele é um grande coordenador geral, né? Digamos assim. Então tem o livro do Imperador Amarelo, ele se refere ao triplo aquecedor, separadamente, o aquecedor superior como uma bruma. A bruma é o que? É o Zong Qi, ou a energia que ele trabalha é uma energia mais sutil, né? A energia do Shen, do coração, a energia da respiração, do pulmão, né? São energias um pouquinho mais yang, mais sutis. O aquecedor médio é semelhante à fermentação. A fermentação por quê? Porque o aquecedor médio é o que justamente lida com o aspecto da digestão, né? E o aquecedor inferior é como se fosse um canal, um fosso, que é justamente onde estão os aspectos de eliminação, tá? É por onde sai a menstruação, o cocô, o xixi, lida com essas questões mais pesadas, né? E por fim, pessoal, tá aqui que a gente vai ver em nossa aula prática, e só para vocês visualizarem aí logo de cara, os pontos que a gente vai equilibrar o elemento fogo. Então, se vocês observarem aí, uma coisa interessante é que vocês vão ver que a gente vai estar equilibrando o elemento fogo, mas não vamos estar utilizando nenhum ponto do meridiano do coração. Isso por quê? Devido àquele aspecto que a gente falou, a gente cuida do pericárdio e o pericárdio protege o coração. Então, a gente fortalecendo o pericárdio, a gente vai estar lá ajudando a proteger emocionalmente, fisicamente o coração. Ok? Aqui, ilustração do meridiano do coração. Aqui do intestino delgado, do pericárdio e, por fim, do triplo aquecedor. Eu acho que eu inverti. Aqui é do não, tá certo. Pericárdio e triplo aquecedor. Ok?
Então, valeu, muito obrigado.